Então, pessoal, a gente vai iniciar hoje o sistema muscular, certo? É um sistema que é muito importante para a área de vocês. Hoje, especificamente, nós vamos ver os músculos que vão fazer parte aí da cabeça, pescoço e tronco, certo? Vocês vão ver que para iniciar a aula, eu vou entrar em alguns pontos de fisiologia, certo? Não é para vocês se aterem a isso, mas é porque é necessário entrar basicamente na fisiologia humana para a gente poder introduzir a anatomia. Mas a anatomia humana é olhar um órgão, um determinado músculo e saber identificar que músculo, que órgão é aquele, certo? Vocês não precisam saber qual é o funcionamento daquele órgão, etc, etc. Mas é importante que a gente tenha uma introdução básica da fisiologia para facilitar a nossa compreensão, ok? Então, o sistema muscular ele vai ser formado pelo conjunto de músculos do nosso corpo, né? E esses músculos que vão formar o nosso corpo, eles estão aí compostos em cerca de 600 músculos e vão conferir aí 40 a 50% do peso corporal, né? A massa muscular ela tem um peso maior, por isso que, devido a essa quantidade do seu peso maior, ela vai compor aí 40 a 50% do peso corporal. A locomoção do corpo vai depender da ação coordenada, como vocês já devem ter visto no sistema esquelético, né? Da ação coordenada dos ossos, das articulações e dos músculos, sobre a regulação do sistema nervoso, obviamente. Então, andar, correr, nadar, saltar, que a gente já associa diretamente à movimentação dos ossos e músculos, né? E das articulações, são movimentos que precisam do funcionamento dos músculos, mas também onde mais se necessita da ação muscular. Os atos de deglutir, excretar, respirar. Nós vimos que no sistema digestório, o esôfago é formado por uma musculatura lisa, né? Essa musculatura lisa que vai ser responsável pelas contrações peristálticas, que evitam que o alimento, o bolo alimentar, caia diretamente no estômago, gerando um impacto. Então, essa musculatura lisa vai formar o esôfago. A gente tem no ato da respiração, a gente tem ali a musculatura lisa também formando a traqueia, né? O revestimento interno da traqueia, e essa contração vai facilitar ali a inspiração do ar e a expiração do ar. Então, o sistema muscular, a gente tem a tendência de associar o movimento corporal, mas todos os movimentos internos dos órgãos também dependem aí das contrações do sistema muscular. E esse sistema ele é dividido em 3 tipos, né? Tem 3 classificações diferentes, porque tem 3 tipos diferentes de musculatura. Então, a gente tem a musculatura lisa, a musculatura estriada esquelética e a musculatura estriada cardíaca, certo? Quais são as características principais da musculatura lisa? Tem, obviamente, como o próprio nome já diz, um aspecto liso, né? A sua contração involuntária, ou seja, o ato de respirar e inspirar, lá que a gente viu naquela musculatura da traqueia, o ato de deglutir nos movimentos peristálticos, que a gente viu lá no esôfago. Essas ações, elas acontecem involuntariamente. Não somos nós que coordenamos essas contrações. Elas acontecem involuntariamente. Então, é mais uma característica da musculatura lisa. A sua contração, ela é involuntária, certo? Aí a gente tem o exemplo das contrações que acontecem no estômago, em todo o sistema digestivo, né? As contrações que acontecem no sangue para que ocorra a circulação, no sistema respiratório, certo? E todos eles têm aí o controle do sistema nervoso autônomo, certo? E quais são a estriada cardíaca? Então, ela possui estrias
A sua contração também é involuntária e ela possui uma altimidade de contrações. Então, a contração do coração ela é involuntária porque a qualquer momento o coração precisa estar contraindo e relaxando, certo? E há um ritmo, né? Um ritmo determinado. Então, essa musculatura também é involuntária, da mesma forma que a musculatura lisa. E, por fim, que vai ser aí o tipo que nós vamos explorar na aula de hoje e na aula de quinta-feira, que é o sistema muscular do tipo estriado esquelético, como o próprio nome diz. Tá travando, gente? Será que é a internet? Tá continuando, tá constante. Não. Eu vou tentar reiniciar, certo? Reiniciar a internet para ver se melhora. Se não melhorar, eu gravo a aula e mando para vocês. Vocês podem até continuar aí, e o que vocês conseguirem captar vai ser bom, e só repete assistindo novamente a aula lá no YouTube, certo? Então, eu vou tentar reiniciar aqui. Vou recomeçar, certo? Vocês estão me vendo? Ok, vou reiniciar. Aqui está normal até agora. Então vamos lá. Vocês conseguiram acompanhar que o sistema muscular é formado por 600 músculos, está envolvido nos mais diversos tipos de movimentação, desde andar, correr, até a movimentação interna de sistemas variados? Ok. E também a classificação do liso e do estriado cardíaco, né? Pronto. Então, voltando. Então, a gente vai destrinchar, a gente vai detalhar o músculo estriado esquelético, que, como o próprio nome diz, está associado aí ao esqueleto para desempenhar suas funções de locomoção. Então, ele também é formado por estrias claras e escuras alternadas, certo? A contração dele, diferentemente dos dois outros tipos de musculatura, é uma contração voluntária. Nós enviamos um sinal para que a contração ocorra. E os músculos são fixados nos ossos através dos tendões, que a gente vai ver.
Então, todos os três tipos, eles têm a capacidade de se contrair e encurtar. A contração é um processo de encurtamento desses músculos, que é a capacidade de contratilidade, tornando-se tensos e duros em resposta a um estímulo nervoso, seja esse estímulo autônomo ou seja o estímulo que nós enviamos, certo? E também eles podem se distender, né? Relaxar novamente, que é a capacidade de elasticidade, retornando assim ao seu formato relaxado. Então, todos os três tipos têm essa capacidade de contrair e relaxar, que é assim que se desempenha a função de um músculo. É o processo de contração e relaxamento que faz com que ele consiga desempenhar a sua função. Então, a musculatura lisa, nós não vamos nem mencionar, certo? Já que a gente já fala dela algumas vezes em outros sistemas. E no caso da musculatura estriada cardíaca, ela vai compor aí a maior parte do coração, certo? Contrai e relaxa inconscientemente, ou seja, é uma contração involuntária. As suas fibras ramificadas são ramificadas, curtas e grandes, certo? Tem tamanhos variados. Além dessa contração involuntária, a gente viu que a contração do estriado cardíaco, ela é também rítmica, né? Ela segue um ritmo, e é justamente isso que garante aí o funcionamento constante do coração, que é essencial para manter a vida aí do indivíduo. Então, se eu tenho uma contração que ocorre a todo e qualquer momento, por um sinal involuntário, né? Inconsciente e rítmico, é o que mantém aí o funcionamento do coração. Então, ele contrai e relaxa de forma rítmica, mas involuntariamente. E isso é necessário para justamente ele desempenhar a sua função, que é de bombear sangue constantemente no organismo para enviar aí as moléculas de oxigênio e receber as moléculas e enviar também as moléculas de gás carbônico até o sistema respiratório. Então, as suas fibras têm esses tamanhos variados, né? Que é justamente para realizar um processo de contração mais vigorosa. Então, um processo de contração e relaxamento vigoroso. No repouso, o contração, ele tem aí a capacidade de se contrair e relaxar 75 vezes por minuto. Em média, né? Vai variar de pessoa para pessoa. Mas em situação de repouso, ele se contrai e relaxa 75 vezes por minuto, em média. Em outras situações de atividades físicas, de susto, né? Então, há um aumento da frequência cardíaca, um aumento dessas contrações e relaxamentos por minuto. Então, o músculo estriado esquelético, ele tem como funções principais gerar força para a locomoção e a respiração. Nós vimos lá no sistema respiratório que o músculo responsável pela respiração é o diafragma, né? O processo de contração dele e o processo de relaxamento dele é que causa aí, respectivamente, a inspiração e a expiração. E quando nós temos processos de inspiração forçada, quando nós necessitamos aumentar a quantidade de oxigênio captado do ambiente, né? Nós temos aí o auxílio de outros músculos, como os intercostais, os escalenos e o esternocleidomastoideo, né? Então, o auxílio desses músculos também vão aí os seus processos de contração e relaxamento, vão auxiliar na respiração. E nós temos todos os demais músculos do corpo que, associados aos ossos e ao sistema articular, consegue realizar a locomoção de todos os indivíduos, bem como dos animais. Além disso, da locomoção, da respiração, o sistema muscular estriado esquelético também está envolvido aí na geração de força para a sustentação postural. Então, eu consigo ficar sentada nessa posição, eu consigo ficar em pé de forma ereta,
devido à sustentação postural que é gerada pelos músculos, porque esses músculos mantêm uma contração isométrica. O que é que isso quer dizer? Que ele mantém uma contração constante desses músculos para que eu me mantenha nessa posição, sentada, de pé. Então, a contração e o relaxamento não estão acontecendo. Eu estou mantendo uma contração constante, ou seja, uma contração isométrica. E é essa capacidade muscular de contrair isometricamente que vai me garantir aí a sustentação postural, certo? E, além disso, também o sistema muscular estriado esquelético tem a função de gerar calor. Como? Como vai gerar calor? Nós sabemos que quando nós estamos em condições de frio extremo, nós nos trememos, né? E essa tremedeira nada mais é do que contrações dos músculos corporais, e essas contrações rápidas e curtas têm a capacidade de gerar o calor. Então, por isso que ele tem essa função de gerar calor. Quando estamos em condições frias, essa contração curta e constante do sistema muscular vai gerar um calor para tentar aumentar a temperatura corporal. Então, quais são os principais componentes anatômicos do músculo estriado esquelético? Então, no músculo estriado esquelético, nós vamos ter a parte carnosa, que é a parte chamada de ventre. Ela tem uma coloração avermelhada, e a parte ativa em si. Quando eu me refiro a uma parte ativa em si, eu quero dizer que ela vai ser responsável pelo processo de contração, certo? Então, a parte avermelhada do músculo que nós visualizamos, ela vai ser a parte responsável pela contração daquele músculo e é chamada de ventre. E a outra parte do músculo é uma parte esbranquiçada, certo? Que é chamada de tendão. Esse tendão é a parte passiva. Como passiva, a gente compreende que é a parte responsável pelo quê? Pela transmissão desse movimento, né? Então, o músculo contrai e o tendão é quem vai transmitir essa contração aí para o outro músculo e para os ossos, para que ocorra o movimento de fato, certo? Então, o tendão ainda, ele vai ser fixo na origem e móvel na inserção. É ele quem vai puxar os ossos para que o movimento seja de fato efetuado, ok? Então, a gente tem essa divisão da musculatura estriada esquelética. Quando a gente pega um músculo e analisa, nós vamos ter a parte do ventre, vermelha, responsável pela contração, e nós vamos ter a parte esbranquiçada do tendão, que é responsável pela transmissão do movimento, ou seja, por puxar os ossos para que o movimento seja efetuado. Ainda esse tendão, ele vai ter duas formas de fixação. Uma forma de fixação na origem e outra forma de fixação na inserção. Então, a gente vai ver aqui qual é a função desses dois tipos de fixação e nós vamos ver também que pode variar a origem e a inserção, certo? Então, a gente vê aí um exemplo do bíceps, né? Então, a gente tem a parte avermelhada, que é a parte chamada de ventre, que é a parte ativa responsável pela contração. E nós vemos aí nas extremidades desse músculo duas regiões esbranquiçadas, que são aí os tendões, né? Nós temos o tendão nessas duas extremidades, ele tem aí a nomenclatura de passivo. Por quê? Porque ele vai transmitir o sinal dessa contração muscular para que o movimento de fato ocorra, porque ele puxa os ossos. E aí nós vemos que tem um tendão na extremidade superior e um tendão na extremidade superior. Ou seja, ele pode realizar movimento junto aí à região do ombro, né? Ou pode realizar o movimento junto à região de interseção aí no cotovelo, certo? Então, ou ele faz uma abdução do ombro, ou ele faz uma flexão de cotovelo. E esses movimentos, essa variação dos movimentos, ela vai depender de quê? Vai depender de quando esse tendão
que está aí na parte superior vai ser origem ou inserção, e de quando esse tendão que está na parte inferior será origem ou inserção. Então, a gente vê aí o ventre, né, que é responsável pela contração, e as duas extremidades esbranquiçadas, que são responsáveis aí pela transmissão do movimento. Então, colocando que a parte superior, lembrando da figura anterior, certo? Que a parte superior é a origem, ou seja, a parte fixa desse tendão, e a parte inferior vai ser a parte imóvel, a inserção, né? A gente admite que o quê? O movimento que vai ser realizado na contração do ventre vai ser uma flexão de cotovelo, não é isso? Porque o tendão da origem está fixo aqui no ombro e o tendão da inserção, que é móvel, está fixo aqui na região do cotovelo. Então, se a parte da inserção é que é a parte móvel, é aqui que nós vamos ter a movimentação. Então, nós vamos ter a flexão ou extensão do cotovelo. Automaticamente, se eu mudo, aí tem dizendo, né, que eu posso mudar essa classificação. Se agora o tendão próximo ao cotovelo é a origem, ou seja, é a parte fixa do músculo, e essa região, o tendão próximo ao ombro, é a inserção, ou seja, a parte móvel do músculo, eu vou ter o quê? Um movimento de abdução do ombro, certo? Porque a parte móvel agora, a parte do tendão de inserção, está nessa parte superior. Então, dependendo do movimento que se vai executar, a origem e a inserção do músculo podem mudar. Vocês conseguiram compreender? Vocês estão escutando? Tá melhor agora? Pronto. Então, continuando. Então, os músculos, eles podem ainda ser classificados quanto às suas formas, né? Então, eles podem ser longos, certo? Que são principalmente aí referente aos músculos superficiais dos membros. Podem ser curtos, né? Que tem pouca amplitude, como aqueles músculos da mão, do pé, da face, que nós vamos ver hoje uns músculos da face. Na próxima aula, vamos ver os músculos das mãos e dos pés, que são realmente muito pequenos, então eles têm pouca amplitude, mas desempenham a sua função de forma eficiente. Nós temos os músculos do tipo leque, que tem um formato de leque. Nós temos os músculos largos, que tem um formato laminar e que normalmente aí preenche cavidades ou formam aí áreas de proteção de outros órgãos, ok? Então, os músculos estriados esqueléticos, eles podem ainda ser classificados quanto à sua ação. A gente viu anteriormente que eles podem ser classificados quanto à forma e também podem ser classificados quanto à sua ação. Ele pode ser agonista, sinergista e antagonista. O músculo estriado esquelético que for classificado como agonista será aquele que vai contrair. O sinergista vai ser aquele que vai estabilizar o movimento e o antagonista é aquele que relaxa, né? Que ele vai fazer o movimento, que vai fazer o processo de relaxamento para atuar como antagonista daquele movimento. Então, basicamente aqui, a gente observa uma flexão de cotovelo. Então, o músculo braquial, ele vai atuar como agonista, ou seja, é o braquial, ao contrário do que nós imaginamos, né? Na flexão de cotovelo, o braquial é que é o músculo responsável pela contração que vai puxar o peso, certo? Então, o braquial é o agonista desse movimento de flexão de cotovelo. E o bíceps, ele vai ser o sinergista, ou seja, ele vai ser aquele que vai equilibrar, que vai estabilizar o movimento. Então, ele se classifica como sinergista, aquele que estabiliza o movimento. E o tríceps, que fica na região posterior do braço, vai atuar aí como antagonista. Ele relaxa e atua na resistência ao movimento, vai realizar aí
uma resistência ao movimento de flexão de cotovelo, certo? Além desse tipo de classificação na forma, né, longo, curto, leque, etc., a classificação do tipo de ação que o músculo exerce, seja antagonista, sinergista ou agonista. A gente também tem a divisão aí da contração do músculo estriado esquelético em isotônico dinâmico e isométrico estático. Aqui a gente já começa a entrar um pouquinho na parte de fisiologia, que vocês não precisam entender bem, é só para que vocês tenham uma base para entender aí a anatomia do sistema muscular. Todo o anterior, classificação e etc., entra na parte anatômica do sistema muscular esquelético. Mas a partir de agora a gente vai ver aí a partezinha fisiológica para que vocês consigam compreender melhor, certo? Então, essa contração do estriado esquelético em isotônica dinâmica pode ser classificada em isotônica dinâmica e isométrica estática. Ainda dentro da isotônica dinâmica, nós temos ainda duas subclassificações. Essa contração isotônica dinâmica, ela pode ser concêntrica e excêntrica. Quais as características da concentração da contração concêntrica, né? Ela é a contração em si do músculo, ou seja, é quando ocorre o encurtamento das fibras musculares, e ela é caracterizada quando a força fica maior do que a resistência. Então, eu estou com um haltere, certo? Com um peso, e vou realizar o movimento de flexão de cotovelo, mais uma vez. Então, quando eu realizo a contração do meu braquial, certo? O meu braquial contrai e eu consigo exercer uma força maior do que a resistência do halteres, né? Que é o peso que eu estou levantando. Então, eu exerço a força maior do que a resistência. Essa é a característica de uma contração isotônica concêntrica. E qual é a característica da contração isotônica excêntrica? É a distensão, né? É quando eu estou retornando aqui ao meu estado de repouso. Então, vai ser referente ao quê? A distensão, ao relaxamento. E aí, a gente tem a extensão desse músculo, ele volta ao seu tamanho original. E o que é que a gente já pode definir a partir disso? Que a força vai ser menor do que a resistência. Então, no momento de retorno, o peso, né, o halteres, ele vai ter uma resistência maior do que a força que eu estou exercendo para levantá-lo. Então, a força aí se torna menor que a resistência. E é essa contração concêntrica e excêntrica que é responsável pelo movimento em si, né? Então, o processo de contrair de forma concêntrica e o processo de estender de forma excêntrica que vai realizar os movimentos em si. E o que é a contração isométrica estática, né? A contração isométrica estática é uma contração tensionada. O músculo se mantém tensionado, né? Essa contração é que é responsável pela postura, pela sustentação da nossa postura, seja sentado, seja em pé. Certo? Então, a sustentação da postura é aí gerada por uma contração isométrica de músculos intercostais, etc., etc., como nós vamos ver quando a gente for identificar cada um. Então, a força vai ser igual à resistência. Então, não vai haver uma força maior do processo de contração, nem vai haver uma resistência maior para que ocorra a distensão. Então, essa força vai ser igual a essa resistência, mantendo aí esse processo de contração tensionado e a postura, ou então a postura sentado ou a postura em pé. Ok? Então, aqui a gente vai ver. Só um segundo. Olá! Totô!
Que nojo. Tchau. Beijo, linda. Então, vamos lá. Então, a gente vai ver aqui, na figura como é que se dá esses dois tipos de contração, né? Isotônica e isométrica. Então, a gente vê aí, mais uma vez, o movimento de flexão de cotovelo, né? Então, o músculo, ele vai encurtar, o processo de encurtamento do músculo, né? De contração do músculo, é um tipo de contração concêntrica, né? Então, a gente tem aí o processo de encurtamento, a contração isotônica dinâmica concêntrica. Quando esse músculo está realizando um movimento de relaxamento, aí que o músculo está distendendo, está voltando à posição relaxada, a gente tem uma contração isotônica excêntrica, né? Porque ele está distendendo. Então, esse movimento de flexão e extensão vai ser aí um movimento de contração, tanto concêntrica como excêntrica. São eles os responsáveis por efetuar o movimento em si. Enquanto a contração do tipo isométrica vai ser aquela em que o músculo permanece contraído de forma tensionada. Por exemplo, quando nós vamos ao supermercado e aí a gente vem carregando as sacolas daquela forma, né? Então, a gente mantém ali uma contração isométrica para conseguir carregar aquele peso. Então, a força vai ser igual à resistência. E relembrando, no caso da contração concêntrica, a força vai ser maior que a resistência, né? Eu vou ter uma força maior de contração que vai conseguir superar aquela resistência do peso e eu vou conseguir efetuar o movimento. E na contração excêntrica, aí a força vai ser menor do que a resistência, que aí a resistência do peso vai ser menor e vai contribuir aí para que volte ao estado relaxado, para que haja distensão desse músculo. Enquanto a isométrica, esse comprimento do músculo inaltera, né? Não há encurtamento e nem há extensão do músculo. E aí, anatomicamente, ainda a nível macroscópico, certo? Aqui é anatomicamente, não é parte fisiológica, certo? Anatomicamente, o músculo estriado esquelético, ele é dividido em regiões, né? O endomísio, perimísio e epimísio, que a gente vai já ver aí numa figura que fica mais fácil da gente conseguir visualizar. Então, o endomísio, ele circunda a fibra, né? As fibras musculares, e ele contém vários filamentos de actina e miosina. Então, a fibra muscular, que é a unidade de célula menor do músculo, né? Vocês devem ter visto aí em histologia, no tecido muscular. Então, a fibra muscular, que é a chamada célula do músculo, ela vai conter vários filamentos de actina e miosina. Então, o endomísio é uma membrana que circunda essa fibra, esses filamentos de actina e miosina, formando aí a fibra muscular. O perimísio, ele vai ser uma membrana que vai circundar, vai envolver cerca de entre 10 e 100 feixes de fibras musculares, ou seja, vai envolver aí de 10 a 100 células musculares, formando o quê? Formando os fascículos, certo? E o epimísio vai ser a membrana que vai envolver o músculo como um todo, vai ser o tecido mais externo. Então, vai envolver um conjunto de fascículos, né? Então, a gente consegue visualizar essa membrana mais externa, que é o epimísio. Então, essa é aí a anatomia macroscópica, né? Que nós conseguimos visualizar quando a gente analisa um músculo. Então, aqui a gente vê, nós temos os filamentos de actina e miosina, que é o deslizamento deles de um sobre o outro, que ocasiona o processo de contração e de relaxamento. Então, esses filamentos de actina e miosina, eles vão formar aí as miofibrilas, que quando são envoltas pela fibra, né, que a gente viu pelo endomísio,
forma aí a fibra muscular, certo? A fibra muscular é rica em filamentos de actina e miosina. Então, essa fibra muscular, várias fibras musculares, né, vão ser envolvidas por outra membrana, que é a chamada perimísio, e esse envolvimento do perimísio de várias fibras musculares forma aí o fascículo muscular. E o conjunto de vários fascículos musculares envolvidos por outra membrana, no caso o epimísio, que é a membrana mais externa que envolve os músculos, ele vai ter aí a formação do músculo em si, certo? Então, a nível macro, a gente tem um músculo envolto pelo epimísio. Quando a gente entra, a gente tem fascículos envoltos pelo perimísio. E quando a gente entra mais ainda, a gente tem aí fibras musculares envoltas pela membrana endomísio, certo? Então, a nível microscópico, é justamente a parte fisiológica, né? De como é que ocorre esse processo de contração. Então, a actina, que é mais fina, e a miosina é mais grossa, né? São filamentos mais grossos, são proteínas responsáveis pela contração do músculo. Elas vão compor a menor unidade contrátil dos músculos, o sarcômero, certo? Então, o sarcômero, ele vai ser formado por duas bandas claras de actina, que é o filamento, né, a parte proteica mais fina. Então, esse sarcômero, ele tem duas bandas claras de actina, que são separadas por uma banda escura de miosina. Por que se diz escura, né? Porque tem uma pigmentação ali da miosina que confere essa cor mais escura. Então, automaticamente, quando ele diz isso, a gente entende que, a um nível maior, o sarcômero é dividido em três partes, né? Actina, miosina e actina, certo? Porque são duas bandas claras de actina separadas por uma banda escura de miosina. Na banda da actina, certo? A gente tem aí uma linha Z. Na banda de miosina, a gente tem uma linha M, que vai passar no meio de cada uma dessas bandas de actina de miosina, certo? Ou seja, se eu tenho duas bandas de actina, eu vou ter duas linhas Z passando pelo meio, não é isso? E se eu tenho uma banda de miosina no centro, eu vou ter uma linha M passando no meio dela. E ainda no centro, no meio da linha M, nós vamos ter a banda chamada de H. Essa banda H, ela vai ser visível apenas quando o sarcômero está relaxado. Porque quando relaxa, expande e a gente consegue visualizá-la. Mas no contraído, nós não visualizamos essa banda H. Então, a gente vê aí na imagem, ó, temos um sarcômero, onde essa região que está cortando aí a primeira banda de actina, né, a banda 1, é uma linha Z, e na outra extremidade nós temos outra banda de actina que também está sendo cortada por uma linha Z, que está aí bem especificado. E no meio, com essas linhas vermelhas mais escuras, nós temos a banda de miosina, que é a chamada banda A. E no meio dela também está passando aí a linha M. Numa imagem aí microscópica, né, a gente consegue visualizar aí a realidade desse sarcômero, né? Como é que ele é de fato em vivo. Então, a gente tem aí duas bandas claras nas extremidades, a gente consegue visualizar a diferença de coloração, né? Então, a gente tem banda 1 e banda 1, que é referente às bandas de actina, de filamentos de actina. A gente tem essa linha escura passando no meio de cada uma dessas bandas 1, que é a linha Z. Nós temos no centro uma região mais escura, que é a banda A, que é referente à banda de miosina, que contém os filamentos de miosina. E no meio dela a gente consegue visualizar também aí a linha M, que fica no meio da banda de miosina. E no sarcômero relaxado, a gente também conseguiria visualizar a banda H, né? A gente não consegue visualizar, que a gente consegue visualizar aí na figura por essa linha mais escura. Vocês veem que no meio da banda A, que é a banda de miosina,
a gente tem a linha M, que é essa esbranquiçada, né? Que está dividindo aí a banda de miosina. E dentro dessa região esbranquiçada, a gente tem a linha H, que vai aí ser visualizada apenas quando a gente tem o sarcômero relaxado. E aí, para finalizar a parte de fisiologia, a gente conseguir entrar, de fato, na anatomia do sistema esquelético, só uma ideiazinha inicial de como é que ocorre o processo de contração muscular. Então, a gente tem lá o sarcômero, né? Com os seus filamentozinhos de actina e miosina. Então, a gente envia um sinal, nós queremos pegar uma xícara, né? Então, a gente envia o sinal para que os músculos da nossa mão contraiam e eu consiga segurar a xícara. Então, primeiro, a gente precisa do sinal recebido do nervo motor, a gente envia o sinal aqui via sistema nervoso, que vai chegar até o nervo motor, que está localizado aqui na minha mão. Esse nervo motor envia um sinal aos túbulos T. Eu acredito que vocês tenham visto a estrutura celular de uma fibra muscular, né? Onde a gente tem o sarcolema, né? O retículo sarcoplasmático, etc, etc, as características de uma fibra, muscular que vocês têm que ter visto em histologia do sistema do tecido muscular, certo? Então, a célula muscular, né, que é a fibra muscular, ela tem essas estruturas, túbulos T, que são elas que são responsáveis por receber o sinal do nervo motor. Quando os túbulos T recebem um sinal que é necessário à ocorrência de uma contração, eles vão desencadear no retículo sarcoplasmático da fibra muscular uma despolarização. O processo de despolarização que ocorre no retículo sarcoplasmático da fibra muscular libera cálcio, né, na sua forma ionizada. Esse cálcio liberado ali dentro da fibra muscular, ele vai se ligar à troponina. E a troponina, ela é uma proteína que fica ali ligada ao filamento de actina, impedindo que ele se movimente. Então, a troponina se liga ali à actina e impede que a actina realize qualquer movimentação. Se a actina não pode se movimentar, ela não pode deslizar sobre os filamentos de miosina, realizando o processo de contração ou de relaxamento. Ela fica estática, né? Ela fica parada. Então, quando o cálcio se liga à troponina, ele libera esse filamento de actina. Então, o filamento de actina agora fica livre para poder realizar contração ou relaxamento. Quando se libera a actina, localizado no resíduo de miosina, né, o magnésio vai hidrolisar o ATP que está ali presente no filamento de miosina, certo? Então, cálcio se ligou à troponina, liberando o filamento de actina. Então, vamos colocar aqui filamento de actina livre. Vamos partir agora para o filamento de miosina, certo? Então, o filamento de miosina, ele possui uma região que tem molécula de ATP associado, né? Porque para que a contração ocorra, a gente precisa de uma fonte de energia. Então, íons magnésio vão hidrolisar esse ATP, liberando a energia, né? Então, fazendo com que o filamento de miosina e actina, eles se deslizem um sobre o outro. A cada hidrólise do ATP, a miosina, a cabeça da miosina, ela vai deslizando sobre o filamento de actina, realizando o processo de contração, certo? Então, cada deslizamento da miosina sobre o filamento de actina, até se atingir o máximo aí de angulação desse processo de contração, de 45 graus lá na contração do deslizamento da cabeça de miosina sobre o filamento de actina, a gente vai ter aí o processo de contração com gasto de energia. Então, os filamentos vão se sobrepor com esse gasto de energia até um limite máximo de contração, que é dado
pelo deslizamento da cabeça de miosina sobre o filamento de actina que foi liberado, e esse processo realiza aí a contração. O retorno vai seguir o mesmo protocolo. Nós também vamos precisar aí da hidrólise de ATP para que se libere a cabeça, já que ela não pode, como eu mencionei para vocês, né, que existe um limite na angulação dessa cabeça de miosina para ir realizar a contração no filamento de actina. Esse limite, ele não pode ser excedido. Então, quando eu tenho a liberação de mais uma fonte de energia, a cabeça de miosina, em vez de se curvar mais e aumentar essa contração, não, ela se libera do filamento de actina e aí pode ocorrer o processo de relaxamento, né? Ele retorna ao seu estado basal, o filamento de actina, e ocorre o relaxamento da musculatura. E aí, com hidrólise de mais ATP, a gente pode novamente aí ter a ligação da cabeça de miosina e aí mais ATP é hidrolisada, a gente tem o início da angulação dessa cabeça de miosina no filamento de actina, realizando o processo de contração. Então, esse processo ele é bem mais complexo do que esse resuminho que eu coloquei, certo? Mas isso aí é fisiologia, vocês vão ver depois em detalhes muito mais aprofundados. Mas é só para que vocês tenham uma ideia de como é o funcionamento desse músculo esquelético. Então, vamos lá iniciar, né? Cabeça, né? A cabeça, ela tem algumas subdivisões para a classificação dos músculos em que a gente vai ver. Nós temos aí o epicrânio, certo? E no epicrânio nós temos a localização dos seguintes músculos, né? Nós temos o têmporo parietal, que é esse que fica acima do ouvido, certo? Essa musculatura acima do ouvido. Nós temos o occipito frontal, que é dividido em occipito frontal frontal, que é esse que está na região da frente do crânio, e temos o occipito frontal occipital, que é esse que está aqui na base do crânio, certo? E o occipito frontal, occipital, eles vão ter algumas funções. O occipito frontal é responsável aqui pelo nosso movimento de erguer a sobrancelha, de contração dessa região aqui da testa, certo? Da mesma forma em que o frontal occipital vai ter relação com o movimento do couro cabeludo, como o têmporo parietal também, movimentação do couro cabeludo, como também dessa região aqui do crânio. E além desses três, né, eu digo três, porque o occipito frontal é dividido em frontal e occipital, a gente também tem aí os músculos do ouvido, né, que a gente tem a divisão em auricular superior, auricular posterior e auricular anterior. Como o próprio nome já diz, o auricular anterior fica à frente do ouvido, certo? O auricular posterior fica atrás e o superior, ele fica aqui acima, por baixo do músculo têmporo parietal. E aí está envolvido também na movimentação auricular. Depois do epicrânio, nós podemos descer aí para as pálpebras, né? E nas pálpebras nós vamos ter os músculos depressor do supercílio, que é esse aqui que está entrando nessa região, e juntamente com o occipito frontal, vai ser responsável pela contração na testa, erguer a sobrancelha, certo? Nós temos o orbicular do olho, que é responsável pelo ato de dormir, né, da gente fechar os olhos e tudo. Ele é o principal músculo envolvido no ato de dormir, de fechar-se as pálpebras. E nós temos o corrugador do supercílio, que é esse pequenininho que fica por baixo aí do depressor do supercílio, certo? Também está envolvido na movimentação da testa, de sobrancelhas e também de pálpebras. Depois do epicrânio, das pálpebras, nós temos aí os músculos das narinas, né? Então, nós temos o depressor do septo nasal, que ocasiona aí a movimentação do nariz para baixo, certo? Nós temos o prócero, que é esse músculo que fica acima do nariz, e nós temos o nasal, que fica aqui
na região de encontro com a testa, que vai realizar um movimento aí, quando a gente sobe a sobrancelha e tudo mais, também acaba por puxar o nariz, certo? E agora a gente vem para os músculos dos lábios, que tem uma quantidade muito maior e tem uma série de funções que são desempenhadas. Então, a gente tem a maioria dos músculos, quando a gente olha assim, mas tem quase 600 músculos, vai ser muito difícil aprender todos eles. A maioria dos músculos, o nome já diz qual a função que ele executa, certo? Então, o levantador do lábio superior, que é esse que está aparecendo aí, ele tem a função de levantar o lábio superior, como o próprio nome já diz. O levantador do lábio superior e das asas do nariz, ele também vai auxiliar em levantar o lábio superior, bem como aquele movimento de abrir as narinas, né, que algumas pessoas fazem, é realizado pelo levantador do lábio superior e das asas do nariz. Nós temos o orbicular da boca, que está relacionado ao movimento de assobio, né? De conseguir fazer... Então, ele é o músculo que envolve toda a boca e consegue realizar esses movimentos. Nós temos aí o mentual, que faz a movimentação no queixo, certo? É esse que tem bem no centro do queixo. Temos o depressor do lábio inferior, que vai puxar para baixo o lábio inferior. Temos o depressor do ângulo da boca, que vai ser responsável por aquele movimento para baixo, assim, como se fosse triste, certo? Puxando o ângulo da boca para baixo. Nós temos o zigomático menor e o zigomático maior, que são músculos que estão diretamente envolvidos aí no processo de mastigação, por isso são músculos muito importantes, certo? Nós temos o risório, como o próprio nome já diz, ele está envolvido no riso, mas não é no riso da gargalhada, ele está envolvido naquele risinho sonso, né? Aquele risinho cínico de canto de boca, certo? Então, é esse músculo que é responsável pelo risinho cínico. Então, temos o bucinador, que também está envolvido aí na mastigação, certo? Além da abertura da boca, assovio, soprar, o bucinador está envolvido em todos esses movimentos. E nós temos o levantador do ângulo da boca, que também levanta o ângulo da boca para cima e dá aquele sorriso mais aberto, ok? Aqui a gente tem os principais músculos envolvidos na mastigação, certo? Por dentro, aí abaixo daqueles músculos que a gente viu lá dos lábios, né? Que a gente viu, o zigomático maior e menor, que contribuem no processo de mastigação, mas quem de fato atua diretamente no maxilar meu Deus, esqueci o nome do... Como é que pode? Do osso de baixo é o maxilar e a mandíbula, nossa. O maxilar e a mandíbula são esses músculos aí que são os principais responsáveis por essa movimentação entre maxilar e mandíbula, fazendo com que o processo de mastigação ocorra de forma eficiente. Então, nós temos o pterigóideo lateral, certo? E o pterigóideo medial. Então, o pterigóideo lateral, ele fica puxado aqui para o lado, ok? Esse que está mais lateral, subindo aqui para a mandíbula. E o pterigóideo medial, ele está nessa região aqui, subindo acima do maxilar e se ligando à mandíbula. Além disso, nós temos aí o temporal, né? O temporal também vai ajudar, através da sua contração, no processo de mastigação, que ele puxa os demais músculos e auxilia no processo de mastigação. E o masseter, que é considerado o mais importante, músculo relacionado à mastigação, que é esse maior aqui lateralizado de forma mais vertical, ligando aí a mandíbula a essa parte aqui do crânio, ok? E aí a gente já inicia o pescoço, certo? Pescoço, região anterior. Na região anterior do pescoço, nós conseguimos localizar o platisma. O platisma é esse músculo aí que vai ser responsável pela expressão de horror, certo?
Então, é o platisma que é responsável por aquela expressão. Ele quem puxa toda essa região para que a gente consiga realizar essa expressão. Por baixo aí, na região do pescoço, nós temos todos esses músculos envolvidos que estão aí ligados ao osso ióideo, né? E que vão aí auxiliar na movimentação do mesmo. Então, nós temos o estiloióideo, o homoióideo, o esternoióideo, esternotiteóideo, tireoióideo, digástrico, genioióidico e miloióideo, certo? Então, todas essas musculaturas também vão auxiliar no processo de mastigação. Esses músculos ióideos aí da região superior auxiliam no processo de mastigação e os da região mais inferior auxiliam na movimentação do pescoço. Pescoço virar para o lado, para cima, para baixo, ocorre o auxílio de todos esses músculos para que ocorra essa movimentação, certo? Essa região aí, que está todos esses músculos incluídos, é a região supra e infra-ióideo, certo? Tanto a região supra como infra do osso ióideo. Pescoço lateral, né? Então, a gente tem aí o esternocleidomastoide, né? O esternocleidomastoide, ele vai estar relacionado, além da movimentação do pescoço, mas a gente viu que ele também está relacionado ao processo de inspiração forçada. Por quê? Porque a parte final, né, o tendão aqui da região final desse externo, ele vai estar ligado à caixa torácica. Então, ele vai conseguir ajudar na expansão dessa caixa, aumentando a capacidade de absorção do ar e a velocidade com que o ar entra, que a gente viu lá no processo de inspiração forçada. Então, ele ajuda na movimentação do pescoço, mas também aí na respiração. Além do esternocleidomastoide, a gente também vai ter aí os escalenos, né? Em que a gente tem a divisão em três: o escaleno anterior, que fica localizado mais para frente, o escaleno médio e o escaleno posterior, que fica localizado mais para trás, embaixo dos outros dois, certo? Então, os escalenos, eles vão também ajudar aí na movimentação do pescoço. E agora a gente parte para a região pré-vertebral do pescoço. Então, a gente tem o reto anterior da cabeça, certo? Que é esse músculo bem aqui na divisão. O reto lateral da cabeça, o longo da cabeça e o longo do pescoço, que vão auxiliar na movimentação do pescoço sobre aí a coluna vertebral, certo? Então, é onde inicia a movimentação entre a cabeça, a articulação entre cabeça e coluna vertebral, certo? E vamos entrar agora no tórax. Saímos da cabeça, saímos do pescoço, certo? Anatomicamente, o que vocês precisam saber é isso: visualizar o músculo e saber identificar qual é o músculo e basicamente a sua função, mas de fato, basicamente, certo? O interessante da anatomia é reconhecer o músculo, o que vocês estão estudando, que vocês estão analisando. Então, a gente entra agora no tórax, na região anterolateral. A gente tem um músculo aí peitoral maior, que a gente vê que visivelmente é um exemplo de quê? Que eu não havia mencionado. É um exemplo de músculo do tipo leque, né? Então, peitoral maior é um exemplo de músculo do tipo leque, como a gente já viu também. Vários músculos curtos lá na região da cabeça, certo? Então, a gente tem o peitoral menor, que ele fica por baixo e é dividido em três, certo? Peitoral menor anterior, médio e posterior. Nós temos os serráteos, né? Que são o serrátio anterior, superior, médio e inferior. Muitos músculos têm essa subdivisão, porque eles têm ramificações, e aí a gente divide pela posição às quais eles vão se definir, certo? Nós temos o subclávio, que estão envolvidos aí principalmente na movimentação da caixa torácica, certo? Essa movimentação da caixa torácica e a articulação aqui com a região do ombro.
Na região costal, nós vamos ter aí os intercostais externos e os intercostais internos, que estão envolvidos diretamente no processo de inspiração forçada e de expiração forçada também. Vocês também viram que na expiração forçada, que é quando a gente engasga, quando a gente tem uma tosse, né, para expelir alguma coisa, a gente precisa do auxílio de outros músculos ao diafragma. Então, esses intercostais, eles vão auxiliar o diafragma, seja no processo de inspiração forçada, para expandir a caixa torácica, ou seja, no processo de expiração forçada, que é para contrair a caixa torácica, certo? Então, eles vão realizar aí essa contração que faz com que o ar entre ou saia de forma mais veloz e em maior quantidade. Na região costal, nós vamos ter aí o transverso do tórax, que vai fazer a comunicação entre a caixa torácica e a coluna vertebral, certo? Nós vamos ter os subcostais e nós vamos ter os levantadores de costelas, todos eles envolvidos aí na movimentação da caixa torácica. E na frente, retornando à frente agora do tórax, né, a gente vai ter aí do abdômen, a gente vai ter na região anterolateral o reto do abdômen, que a gente viu que está envolvido no processo de expiração forçada, bem como no trabalho de parto. No trabalho de parto, o reto do abdômen se contrai, a gente vê que ele é um músculo grande, né? Então, a contração ao nível máximo, ela é bem dolorosa. Então, a contração do reto do abdômen também está relacionada com a dor que é sentida no processo de trabalho de parto. Então, esse músculo, por ser muito grande e desempenhar a contração máxima no processo de trabalho de parto, vai contribuir aí no expulsivo do bebê pela mãe e também vai contribuir no processo de dor, né, na sensação de dor. Nós temos o piramidal, que fica por baixo do reto que fica aí por baixo do reto do abdômen, e é um músculo bem pequenininho ali lá embaixo, que fica próximo à virilha, certo? Ainda é o abdômen, mas ele fica bem próximo à virilha. Na região anterolateral, nós vamos ter aí o oblíquo externo e o interno, né, que fica na região interna, abaixo do externo, que são responsáveis pela movimentação do tronco de forma lateralizada, certo? O oblíquo externo do lado direito vai ser responsável pelo movimento para o lado oposto, enquanto o do lado esquerdo vai ser responsável pela movimentação do tronco para o lado oposto, certo? Nós temos ainda na região anterolateral e posterior do abdômen o quadrado lombar e o transverso do abdômen, certo? O quadrado lombar é esse que está à direita e o transverso é esse que está aqui à esquerda, certo? Que também estão relacionados ao movimento do tronco, seja inclinar o tronco, né? Ou subir o tronco, seja um movimento lateralizado, mas o transverso ele está envolvido principalmente à movimentação de inclinação e retorno do tronco. Nós temos aí já na região posterior do abdômen os músculos psoas menor e iliopsoas, certo? Que já estão aí iniciando a transição com o quadril, que a gente vai ver só na próxima aula. E aí a gente tem o psoas menor e o iliopsoas, que vai aí se conectar com os ossos do ilho, e aí faz essa conexão e contração juntamente com o quadril, certo? E na região superior, em destaque, nós temos aqui o diafragma, certo? Na região superior do abdômen, a gente tem em destaque o diafragma, porque ele é um músculo muito importante. É um músculo que não pode parar de funcionar, né? Ele faz a sua contração e relaxamento constantemente, porque qualquer indivíduo depende dessa movimentação, desse processo de contração e relaxamento do diafragma para manter a respiração, dessa forma a sobrevivência. Então, o diafragma, ele tem um papel de estabilizar a coluna, certo? Mas o principal papel dele está na respiração.
inspiração, que vai reduzir a pressão interna, né? Quando ele se contrai, abaixa, expande a caixa torácica, aí reduz a pressão e se realiza a inspiração, como também na expiração, quando ele contrai e sobe, reduzindo o volume da caixa torácica, aumentando a pressão, facilitando a saída do ar, ou seja, expiração. Então, o diafragma ele é um músculo muito importante que ocupa um espaço muito grande dentro aí do tronco, né? Especificamente do abdômen na região superior. E aqui na região inferior, certo? Não é superior, na região inferior ainda do abdômen, nós vamos ter aí os músculos que estão envolvidos aí na pelve, né? Na região baixa da pelve, antes, sem determinar os músculos do quadril. Então, nós vamos ter o isquiococcígeo, que vai atuar juntamente ao cóccix, certo? E nós temos o levantador do ânus. Nós temos o levantador do ânus, que vai realizar aí a movimentação, contribuir no processo de excreção, certo? Que é aí o processo de defecagem, de eliminação das fezes. Então, acho que agora a gente vai entrar no dorso, certo? Que é a região de trás, né, do tronco. E a gente tem aí o trapézio, que é esse músculo aqui, que está relacionado à movimentação aqui do ombro, né? Essa interseção entre o tronco e o ombro. Então, o trapézio ajuda nesse processo. Nós temos o grande dorsal, que está envolvido na movimentação lateralizada do tronco. Temos o músculo romboide menor e o romboide maior, e temos outros músculos que eu não apresentei, que não é que eles sejam menos importantes, mas é porque esses são os principais que vocês precisam se ater. Mas aí a gente tem o esplênio da cabeça e do pescoço, nós temos o semiespinhal da cabeça e do pescoço, nós temos o reto maior e o reto menor da cabeça, reto maior da cabeça, reto menor da cabeça. Então, temos o oblíquo superior e inferior da cabeça, todos eles localizados nessa região aqui do dorso, que vão auxiliar na movimentação do pescoço e aí também na movimentação do tronco, certo? Ainda nós vamos ter, além de todos aqueles que eu mencionei, mas não foram demonstrados, o levantador de escápula, como o próprio nome já diz, ele tem o papel de levantar a escápula, certo? Temos o serrátil póstero, que também o serrátil, como a gente viu, está envolvido no processo de inspiração forçada, certo? Ele ajuda a expandir a caixa torácica e facilitar o processo de inspiração. Nós vamos ter os espinhais dorsal, longo e o ilho costal. Nós vamos ter os espinhais, o dorsal longo e o ilho costal, que estão envolvidos aí nos movimentos em torno das vértebras, certo? E os rotadores, que são envolvidos no movimento intervértebra, ou seja, entre as vértebras. Eles se localizam nessa região entre cada vértebra, como vocês estão conseguindo visualizar aí na coluna. Então, os rotadores estão envolvidos na movimentação intervértebras, e os espinhais, o dorsal longo e o ilho costal, que são esses mais longos que estão dispostos aí, na movimentação da coluna vertebral toda em si, ok? Pronto, então a gente finaliza a aula de hoje. Eu sei que é bem cansativo ficar vendo esses nomes, a imagem, o nome, a imagem, o nome, a imagem, o nome, mas vocês vão acabar se acostumando, porque é algo que realmente vocês vão ter o contato constante, certo? Então, na quinta-feira, eu envio a aula gravada sobre os membros superiores e os membros inferiores, e aí a gente vai ver os músculos de braço, antebraço, mão, de quadril, coxa, perna, pé. Então, a gente vai ver todos esses e as suas funçõezinhas básicas que eles desempenham. Então, se familiarizem com esses músculos, né? Observem as suas imagens e o seu nome para que vocês fiquem mais próximos desse conteúdo. Ok? Tudo bem?
Pronto, então até quinta-feira eu envio a outra aula e vou colocar agora qual vai ser a atividade e tudo mais, certo? Lembrem-se da AV1, viu, de resolver. Lembrem-se que o esqueleto faz parte da prova. Pode colocar só o gabarito do esqueleto, só o gabarito das questões e enviem para facilitar, ok? Então, bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Vou parar a gravação.